A empregada finalmente fez seu movimento. Tentou envenenar Lucian usando o Sente Demen, dado por Lian Su, mas o plano fracassou miseravelmente. Enquanto isso, o governador Xia e toda a sua alta cúpula estava preparando uma recepção digna para o herói marcial. Um general importante da base militar estava chegando, mas ninguém imaginava que o tal general era o próprio Lucian. Quando ele saiu do carro, um silêncio absoluto tomou conta de tudo. A irmã foi a primeira a reagir. Ela correu até ele, pulou nele, abraçou com força. "Você tá tão bonito." Lucian sorriu e bagunçou o cabelo dela. "Você tá virando uma mocinha." Os pais, completamente em choque, eles acharam que parecia com um filho, mas não podia ser ele. Até que ouviram um símbolo, o emblema do dragão. Aquilo não se falsifica. O governador Xia congelou. Um garoto do ensino médio virou um general em 6 meses? Ele ficou ereto, bateu continência, se apresentou formalmente e naquele momento a hierarquia do mundo mudou. Mas então tudo ficou ainda mais inesperado. Dentro de casa, depois das perguntas, depois do choque, depois do orgulho, Lucian ficou sério, muito sério. O tipo de silêncio que faz até o ar ficar pesado. "Tenho algo muito importante a dizer." Todos ficaram tensos. Ele respirou fundo, o rosto levemente vermelho. Então soltou a bomba. "Eu estou namorando." Uma explosão emocional tomou conta de tudo. A mãe quase surtando, a irmã fazendo 1000 perguntas, o pai rindo como se tivesse vencido na vida. Mas a verdadeira jogada ainda estava por vir. Lucian quer levar a família para a base militar amanhã, sem esperar, sem planejamento, sem desculpas. Ele então ligou para Fubuki. Ela apareceu na tela, nervosa, mas educada e perfeita. Fubuki explicou que, embora estivesse na base militar, o local tinha todas as instalações modernas que poderiam chegar até a noite do dia seguinte, sem precisar levar nada. A mãe, claramente encantada, sorriu e concordou em ir no dia seguinte. Hinata, olhando para a tela, parecia confuso. Não era assim o Yang que ela esperava ver. Enquanto isso, o pai se divertia, rindo alto e até elogiando, dizendo que o filho era tão esperto quanto ele. Quando a mãe ouviu os comentários atrevidos do marido, corou levemente, beliscando a orelha dele e dizendo para ele parar de falar bobagem na frente de Fubuki. Em seguida, ela se apressou para começar a arrumar as coisas. Observando aquela cena calorosa, Lucian sorriu e voltou para o quarto. Ele sabia que seu plano tinha funcionado. Seu objetivo principal não era apenas fazer a família conhecer Fubuki, mas levá-los rapidamente para a base militar. Enquanto se sentava para pensar nos próximos passos, a ameaça iminente de Lian Su e seus esquemas começou a surgir em sua mente. O plano da empregada já havia falhado e, a essa altura, Lian Su já deveria ter percebido isso. E o jogo de gato e rato só está começando. Provavelmente, ela já tinha percebido tudo. Sem dúvidas, os próximos movimentos da escola marcial Jidao estavam a caminho. O olhar de Lucian caiu sobre o pequeno frasco de Sente Demen em sua mão. Ele sabia que Lian Su não deixaria aquele veneno simplesmente desaparecer. Afinal, ele valia 5 bilhões. Até mesmo a esposa de um santo marcial sentiria o peso de perder algo tão valioso. Mas qual seria o próximo passo dela? Então, uma ideia surgiu. Ele tinha acesso ao reino dos sonhos. Por que não investigar por lá? Ele se sentou em posição de meditação. Lucian entrou no reino dos sonhos e, imediatamente, começou a examinar as informações pessoais dele e de Lian Su. Foi então que algo chamou sua atenção. Um nome que até surpreendeu. Sociedade Demônio Sombrio. Ao que tudo indica, o plano reserva de Lian Su envolvia sua organização misteriosa, sobre a qual quase nada era conhecido. Mas, na biblioteca de recursos da Semente de Fogo, nada parecia escondido por muito tempo. Através do banco de dados da Semente de Fogo, ele descobriu que a Sociedade Demônio Sombrio não era uma organização comum. Eles eram um grupo terrorista internacional completo, com fortes traços de culto. Eram obcecados por experimentos genéticos em corpos humanos, utilizando DNA de feras. Chegavam ao ponto de auto se dominarem demônio, usando o nome dos 72 demônios de Salomão como codinomes para seus membros mais poderosos e o mais assustador. Eles tinham forças de verdade. Entre eles, havia artistas marciais no nível de santo marcial. O motivo de conseguir existir por tanto tempo era simples. Tinham o apoio da nação do leão. Infelizmente, os registros não especificavam qual deles Lian Su havia contratado para matá-lo. Mas, sinceramente, Lucian não estava muito preocupado. De acordo com as informações que encontrou, Lian Su acabaria morta após toda essa confusão. Ou seja, o plano dela estava destinado ao fracasso. Enquanto girava o frasco de veneno entre os dedos, ele sabia que o conflito entre ele e o santo marcial de Jidao parecia ser resolvido em breve. Enquanto isso, nos arredores da cidade do Lago Branco, a história tomava outro rumo mais sombrio. Um homem subia uma montanha próxima, falando através de um comunicador no ouvido. Ele informou a pessoa do outro lado que havia chegado. Comentou também que ouviu dizer que alguém do top 10 estaria vindo dessa vez e queria mais informações sobre o alvo. A pessoa do outro lado, codinome Hayabusa, soltou uma risada baixa. Ele disse que o homem estava enganado. Não seria apenas um top 10, seriam vários. O homem pareceu surpreso. O alvo dessa vez era o filho de algum santo marcial. Hayabusa
Hayabusa riu alto. Não exatamente, mas esse ainda é muito mais valioso do que um filho de um santo marcial. Segundo informações, o exército o considerava uma estrela em ascensão, alguém com potencial para se tornar o próximo santo marcial. Então ele continuou: o alvo tem apenas 20 anos, mas sua força de combate é estimada em mais de 30 estrelas, no mesmo nível de um dos principais demônios da organização. Os olhos do homem se arregalaram. 20 anos, 30 estrelas. Isso era absurdo, quase tão forte quanto o 10º demônio. Quem em sã consciência iria criar alguém assim morto? Para ele, um prodígio desse nível seria um tesouro para qualquer nação. Hayabusa suspirou. O tom ficou mais sério. Você sabe como é. Nenhum país, nenhuma organização é realmente unida. Para alguns, ele é uma joia preciosa. Para outros, é um veneno. E querem eliminá-lo antes que esse veneno se espalhe. Em seguida, Hayabusa cravou uma adaga sobre a ordem de execução à sua frente. Foi nesse momento que descobrimos o nome do homem loiro. Ele se chamava Gero. Pouco tempo depois, a família já havia terminado de arrumar tudo o que podia carregar, pronta para partir. Luciana havia organizado um carro para levá-los até o aeroporto. Mas, antes de entrar no veículo, Hinata virou-se para seu irmão e perguntou, pela última vez, se ele realmente não iria com ele. Ele apenas sorriu e assinou, dizendo que ainda tinha tarefas militares para resolver, mas garantiu que não precisava se preocupar, porque tudo já estava preparado na base. Fubuki cuidará de tudo, disse para aproveitar alguns dias e que logo os encontraria. O pai, sempre patriota, deu uma risada. Para ele, a nação vinha em primeiro lugar. Disse que Lucian o enchia de orgulho e que ele deveria cumprir sua missão antes de qualquer coisa. O carro partiu e enquanto desaparecia pela estrada, o celular de Lucian vibrou. Era o General He. Sua expressão imediatamente ficou séria. Do outro lado da linha, o general informou que sua força-tarefa especial, composta por generais de alto nível e um esquadrão aéreo, já havia sido mobilizado, garantindo que sua família chegaria à base em segurança em menos de 2 horas. Lucian assentiu e agradeceu. O general minimizou os agradecimentos, mas trouxe à tona um verdadeiro problema. Ele já havia ouvido de Lucian sobre os planos da seita do demônio sombrio, e o exército estava totalmente disposto a apoiá-lo. Todas as bases militares ao longo da rota estavam prontas para oferecer suporte. Mesmo assim, o general He ainda parecia inquieto. Ele se ofereceu para enviar generais de elite, ou até ir pessoalmente. Afinal, a sociedade demônio sombrio não era algo a ser subestimado. Seu tom ficou sombrio ao recordar os acontecimentos brutais de 3 anos atrás. Naquela época, o distrito militar do sul enfrentou um sujeito chamado de o Deus Demônio Paimon, o nono demônio dos 72 pilares da sociedade. Foram necessários 5 equipes de elite compostas por generais de alto nível, incluindo 4 generais de 15 estrelas, para encurralá-lo. Mesmo assim, eles perderam 3 homens, e 7 ficaram feridos. E ainda assim, Paimon conseguiu escapar. Um dos que morreram tinha o potencial para se tornar um general de topo. Os outros 2 eram generais de 5 estrelas. Foi um golpe devastador para o exército. O general explicou que cada um dos 10 principais demônios possuía força equivalente à de um general de elite. Ele temia que se Lucian fosse enfrentar todos eles, seria muito arriscado. Mas, antes que o general He pudesse terminar, do outro lado da linha, soou uma leve risada. Lucian parecia ter achado a palavra perigo engraçado. Com um leve sorriso de canto, ele disse ao general que ele estava completamente enganado. Não era eles que deveriam se preocupar com o perigo. Ao ouvir isso, o general ficou em choque, mas Lucian continuou, com uma voz calma, embora carregada de frieza. Ele explicou que era irritante ter ratos escondidos nas sombras. Nunca se sabe quando vão soltar e tentar morder. Mas, no momento em que perde o elemento surpresa, são os ratos que precisam ter medo. Naquele exato momento, um gato ao lado de Lucian saltou tranquilamente para o seu ninho, com um pequeno rato pendurado na boca. Uma imagem perfeita do que estava prestes a acontecer. Assim como colocar uma isca numa armadilha. Tudo que Lucian precisava fazer era atraí-los para fora. Enquanto girava o frasco de veneno entre os dedos, perguntou casualmente ao general He se o plano dele fazia sentido. No segundo seguinte, seu olhar se voltou para um prédio distante. Entre as festas dos arranha-céus, ele podia ver claramente um homem com binóculos observando de longe. Geros, um suor frio escorreu por seu corpo, suas pernas cederam e ele caiu no chão. Aquele olhar. Lucian estava olhando para ele, mas como isso era possível? Havia pelo menos 10 km de distância entre eles. Ele suspirou fundo, as mãos tremendo quando pegava os binóculos novamente. Devia ter sido coincidência, certo? Com cautela, voltou a mirar em Lucian. Dessa vez, ele ainda estava falando ao telefone, aparentemente despreocupado. Geros relaxou um pouco. Tinha que ter sido um engano. Como alguém tão jovem poderia ter esse nível de poder? Apenas os membros do top 10 da organização eram capazes de fazer esse feito. Ou pelo menos, era o que ele acreditava. O que Geros não sabia é que Lucian realmente não havia sentido. Com sua energia psíquica totalmente liberada, ele podia cobrir facilmente um raio de 30 km. Na verdade, ele estava apenas levemente desapontado. O vigia era apenas nível 6. De volta à ligação, o general He suspirou. Ele percebeu
percebeu que Lucian já estava decidido e não havia como convencê-lo ao contrário. Tudo o que podia fazer era pedir que tivesse cuidado. Lucian agradeceu mais uma vez e encerrou a chamada. O general He recostou-se na cadeira, massageando as têmporas. Depois de tantos anos no exército, era estranho admitir que um jovem de 20 anos agora demonstrava mais decisão e coragem do que ele próprio. Ao lembrar da performance de Lucian contra todos os generais de nível estrela, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Mesmo que vários dos chamados top 10 demônios aparecessem, ele acreditava que Lucian poderia derrotá-lo, ou, no mínimo, sair ileso. Mas talvez ele estivesse certo. Talvez a sociedade demônio soubesse que deveria estar preocupada. Enquanto isso, Geros continuava reportando os movimentos de Lucian, rastreando até a estação de trem-bala. Do outro lado da linha, seus superiores confirmaram a atualização e ordenaram que continuasse seguindo o alvo. Geros informou que ele parecia estar indo para a capital, mas no momento em que ia continuar o relatório, sua visão ficou turva, uma tontura repentina. O mundo girou e no instante seguinte, sua cabeça estava rolando pelo chão. Lucian calmamente informou pelo comunicador que a ameaça no prédio havia sido neutralizada. Ordenou que a equipe fosse até lá limpar a área. O centro de comando ficou momentaneamente em silêncio, mas logo enviou uma unidade ao local. Minutos depois, os oficiais chegaram e encontraram exatamente o que Lucian havia descrito: um corpo sem cabeça. Ao ver com os próprios olhos, mal podiam acreditar. Como que alguém tão jovem podia possuir um poder tão aterrorizante assim? A essa altura, Lucian já estava a bordo do trem-bala em alta velocidade. Pensava consigo mesmo que, com a viagem até a capital levando cerca de 2 dias, seria tempo suficiente para atrair todos os atos restantes. Foi então que um oficial de cabelo curto se aproximou, prestando continência. Ela era coronel do Distrito Militar Provincial e havia sido designada para auxiliá-lo na missão. Disse que aguardava suas ordens, mas ela estava bem nervosa. Lucian percebeu a atenção da garota, sorriu levemente e pediu que relaxasse. O tom casual dele só deixava ela ainda mais nervosa. Ele a tranquilizou, dizendo que o papel dela seria simples, apenas algumas tarefas pequenas, nada complicado. A coronel assentiu rapidamente, ainda um pouco rígida. Então viu Lucian abrir levemente uma maleta. Dentro havia um frasco com um líquido. Os olhos dela se arregalaram. Ele abriu o frasco e bebeu o conteúdo como se fosse uma pequena lata de refrigerante. Aquilo era fluido de besta de 8º nível. Ele estava se preparando para o próximo avanço, a 7ª célula imortal. À medida que a energia da essência se espalhava por todo o seu corpo, a pressão começou a irradiar. Até a coronel podia sentir o poder intenso emanando dele. Enquanto isso, em uma sala mal iluminada, repleta de computadores e equipamentos eletrônicos, um homem xingava furiosamente. Ele arremessou um objeto no chão. O sinal de Geros havia desaparecido. Muito provavelmente ele estava morto. Do fundo da sala, uma voz feminina calma quebrou o silêncio. E o alvo? Qual o status dele? O homem, ainda irritado, respondeu. Segundo a última atualização de Geros, o alvo embarcou no trem-bala em alta velocidade e deixou a cidade Lago Branco. A viagem deve durar cerca de 50 horas. A mulher assentiu levemente. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. 2 dias seriam mais que suficiente. Provavelmente, em breve, eles voltariam para casa. Eles haviam acabado de receber a notícia de que o quarto deus demoníaco já estava em movimento. Enquanto isso, o homem abriu um sorriso perverso. Já que Lucian e sua nação ousavam enfrentá-los, ele pagaria um preço alto por isso. Mas, honestamente, o que será que passa na cabeça desses vilões típicos? Eles nem se dão o trabalho de pesquisar um pouco antes de agir. E assim, enquanto o trem corta a noite em direção à capital, enquanto a sociedade demônio sombrio acredita estar caçando sua presa, eles não perceberam uma coisa. O alvo não estava fugindo. Ele estava chamando cada um deles para fora das sombras, chamando os demônios para a luz. 2 dias, 50 horas, tempo mais que suficiente para transformar uma emboscada em um massacre calculado. Eles acham que enviaram o quarto demônio? Eles acham que estão lidando com um prodígio de 20 anos, mas estão prestes a descobrir que o homem que viveu 10.000 anos no futuro não teme demônios. Eles o estudam, ele os entende, e então ele os elimina. No próximo capítulo, os ratos finalmente sairão do esconderijo. E enquanto isso acontecer, não será o Lucian que estará em perigo, será o mundo deles que vai desmoronar.